O próximo conclave da Igreja Católica está marcado para começar no dia 7 de maio de 2025. A data foi anunciada pelo Vaticano após a morte do Papa Francisco, ocorrida no dia 21 de abril. Curiosamente, essa data coincide com o enredo do filme Conclave, que foi lançado nos cinemas brasileiros no dia 23 de janeiro de 2025. Será apenas uma coincidência? Provavelmente sim, mas vamos perguntar para Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, será apenas uma coincidência? Boa pergunta, né, Sofia? E se tratando do Vaticano, com novos escritos bíblicos aí aparecendo, acho que nada pode ser tratado como uma coincidência. E não, a gente não vai reviver aqui, né, nenhuma teoria da conspiração, não vamos trazer os Illuminatis. Mas é interessante pensar sobre isso, né? Sobre, assim, todo o que remete ao Papa Francisco já é algo interessante. Tem vários pontos aí que a gente pode pensar sobre, por exemplo, o Papa Francisco ter conseguido terminar uma missa da Páscoa, um momento, né, muito importante para a Igreja. E após a missa da Páscoa, né, após aquele momento único ali, ele faz a passagem, né, ele deixa todo o processo. E interessante, né? O filme foi lançado em janeiro de 2025, não é algo planejado, mas vai coincidir da data do conclave ser justamente na data em que já foi ali, aconteceu na ficção, que talvez não seja tão ficção assim. Vamos lembrar disso também. A gente vai dizer, poxa, então o filme fez uma análise tipo os Simpsons, conseguiu antever o que acontece? Vamos lá, vou te pedir para abrir a matéria da Agência Brasil, por favor, Sofia, que traz que o conclave ele vai começar no dia 7 de maio. A gente já falou um pouquinho aqui sobre o conclave. É um encontro ali em que os religiosos farão a escolha do novo nome, que será o Papa, o próximo Papa. E aí o Vaticano já divulgou na manhã de hoje, que essa data vai começar no dia 7 de maio. Durante esse período, os religiosos eles ficam guardados, sem contato, na teoria, né, com o mundo externo, para justamente não ter uma interferência nas informações que serão recebidas ali na votação que vai acontecer. A Santa Sé, em nota, informou que a data foi definida por cardeais que foram reunidos ali em Roma para a quinta congregação geral, e de acordo com o comunicado, o conclave vai acontecer na Capela Sistina do Vaticano, que permanecerá fechada para visitantes até a eleição do novo pontífice, até o final, que sucederá a Francisco. Nesse momento, é um momento até interessante, porque geral, as pessoas, né, toda a imprensa fica do lado de fora esperando a fumaça que de fato vai definir ali. Eu nunca, toda vez eu leio qual é a fumaça, se a cor é branca, se a cor é escura, que define quando o Papa Acho que toda é a vez eu leio, branca, mas posso estar errada. sabe? Então, assim, temos uma fumaça, que é a fumaça que define quando o Papa é escolhido, gente. Durante esse período, né, que os religiosos cardeais, todos os religiosos ficam ali dentro em reclusão, dialogando, conversando, é muito um processo de cenário político. Como a gente fala geralmente aqui no Congresso, né? As articulações para conseguir fazer com que uma pessoa seja eleita. Um líder de bancada, um líder de congresso, é muito parecido com aquilo. E aí o voto é secreto, cada cardeal vai lá com seu voto, com o nome da pessoa, coloca, deposita na urna, depois esse voto é contado. Se não houver uma maioria absoluta, esses votos são rasgados, queimados, e volta-se para mais um dia de votação. E é Então tem branca todo mesmo, tá? Eu confirmei. a branca. Pronto, então é a branca. Até o final desse conclave eu vou lembrar se a branca é escura quando eu fizer esses cortes. E a gente tem aí um passo a passo, né, de toda essa solenidade que é feita até o cardeal eleito ser definido ali e termos um novo Papa. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer um vídeo também, que é interessante, porque é o seguinte, esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho sobre as preferências, né? A CNN, perdão,
trouxe ali as preferências, um pouco do alinhamento dos principais nomes que estão sendo colocados agora para o pontífice, para reger aí a Igreja Católica Mundial. E a gente precisa lembrar que é importante ficar de olho nesses nomes. Por quê? Porque essa pessoa ela vai conseguir falar com todos os continentes ao mesmo tempo e ela tem uma grande influência, uma grande interferência no nosso dia a dia, por mais que a gente possa não gostar da Igreja Católica e tenha várias outras questões em relação à Igreja, ao Vaticano, mas essas definições afetam as nossas vidas. Por favor, Sophie. Bora lá. E olha só, existe aquele ditado de quem entra como papa sai como cardeal, ou seja, a gente precisa ter cautela quando a gente fala aí de um favorito para esse cargo de papa. Os cardeais vão ter que decidir considerando as prioridades da igreja e se eles querem uma ruptura ou uma continuidade do que foi o papado do Papa Francisco. E a gente separou o primeiro favorito a esse cargo, Pietro Parolin. Italiano de 70 anos, é o secretário de Estado da Santa Sé, que é o cargo que é tido como número 2 do Vaticano. Ele é considerado alguém com um grande entendimento global da igreja, atuou como representante do Papa na Venezuela, no governo Chávez, foi um dos grandes defensores da retomada das relações diplomáticas entre Vaticano e China, e ele é tido como alguém que é um defensor da agenda do Papa Francisco, só que alguém mais cauteloso. De forma geral, ele é um candidato forte porque tem um bom trânsito na diplomacia e é considerado também um bom mediador de diálogos. Na seguir, a gente tem o Mateus Zuppi, alguém que, assim como o Parolin, tem um perfil mais diplomático, um perfil diplomático marcante dentro da igreja. Ele atuou nas negociações pelo fim da guerra de Moçambique, foi o enviado do Papa à Ucrânia durante a guerra, mas uma das características mais fortes dele é a de ser um padre de rua, alguém com um olhar especial para os pobres, para os imigrantes e alguém que não se importa com toda essa pompa da igreja, com toda essa pompa de ser um cardeal. E ele até valorizou a simplicidade como cardeal. Por esse motivo, até ele recebe o apelido de Bergoglio italiano. Zuppi também atuou em defesa do maior acolhimento da comunidade LGBT+, por parte da igreja. Na próxima tela, Pier Battista Pizzaballa foi nomeado patriarca da Igreja Católica em Jerusalém, passou 34 anos na Terra Santa. Ele é considerado alguém com um grande entendimento do Oriente Médio, principalmente do conflito em Gaza. O Lorival até falava mais cedo, ele inclusive se ofereceu para ir como refém na guerra entre o Hamas e os israelenses. Além disso, o Pizzaballa é um cardeal que carrega um legado importante do Papa Francisco, que é esse bom diálogo interreligioso e tem um bom trânsito com outras religiões. É um ponto a favor dele. Por outro lado, ele é tido como um inexperiente dentro da igreja, já que ele foi nomeado cardeal há pouco tempo, 2023. Vou dar um pause aqui só rapidinho para dizer que eu não consigo lidar com o sobrenome dessa pessoa, que é basicamente pizza dançante. A seguir, a gente tem o Péter Erdo, da Hungria. A gente pode entender ele mais como um candidato de ruptura em relação ao que foi o pontificado do Papa Francisco. Ele é um estudioso profundo do direito canônico, da doutrina da igreja, é alguém conservador, tem o apoio da ala conservadora, foi cotado inclusive no conclave de 2013, mas é alguém que nunca entrou num conflito aberto diretamente com o Papa Francisco, diferente de outros religiosos dessa ala. Ele é bem alinhado ao premier da Hungria, Viktor Orbán, principalmente em relação à política migratória. O Erdo chegou a dizer, inclusive, ele foi contra o acolhimento de imigrantes e chegou, inclusive, a dizer que receber refugiados seria o equivalente a tráfico humano. Por último, agora, a gente falava dos europeus, mas existe o favoritismo de um candidato da Ásia. A gente falou dele mais cedo também, Luiz Antônio Tagle, filipino, de 67 anos. Filipinas, um país onde 80% da população
é católica, ele é considerado um líder carismático dentro da igreja, chamado até de Francisco da Ásia, alguém muito alinhado com o Papa Francisco, principalmente em relação àquelas questões pastorais. Ele é o candidato do Sul global, é alguém que conhece a Igreja Católica desse mundo em desenvolvimento. Ele presidiu o braço filantrópico da igreja, a Caritas, que passou por uma reformulação por causa de problemas de corrupção. Por esse motivo, ele até não é visto como alguém com uma veia administrativa especialmente forte. Sofia, eu gosto da CNN, e isso é uma ironia. Que a CNN tem várias pessoas que falam, inclusive, sobre a possibilidade de um Papa asiático, a possibilidade de um Papa negro. Eles lembram até do asiático, mas eles não colocam dois dos principais nomes também, que são homens negros, são possibilidade de papas aí africanas. Inclusive, é o Robert Sarra, uns dois que são os mais fortes dentre essa possibilidade são conservadores, então não estou dizendo que são as melhores opções, eu estou dizendo que eles existem e a CNN faz questão de ignorar. O cardeal Robert Sarra, ele tem 79 anos, ele também é um nome muito forte para ser cotado como um pontífice aí como papa. Ele é do Guiné e ele é um dos nomes que ele é número 4 na hierarquia e ele é um dos nomes que é visto, apesar da sua linha conservadora, do seu perfil conservador, como alguém que consegue mediar conflitos e que é bem visto dentre determinados espaços da igreja. Outro nome também que é visto dentro da igreja como um nome interessante é o Peter Turkson, que é o ganês, e ele também pode se tornar o primeiro Papa africano na história moderna do Vaticano a liderar a igreja. Também é considerado conservador, mas ele já é um homem visto também pela sua visão ampla, por justiça social. Tem esses nomes também que são nomes interessantes. Eu sei que vão dizer assim, mas Daiane está militando, não importa, a igreja católica validou a escravização, validou a morte de pessoas queimadas, eu sei que vão dizer isso. Mas a CNN sempre esquece de determinados nomes e eu não tinha como esquecer. E aí alguém perguntou, Daiane, africano não negro, né? Não, esses dois que eu citei, por exemplo, são dois nomes de cardeais africanos negros que podem sim se tornar, um deles pode se tornar o Papa. São possibilidades. Então, alguns apoiam o aborto, outros não, alguns apoiam, né, são mais abertos a uma questão ali de acolhimento à comunidade LGBTQIAPN+, então isso são pontos que são interessantes a gente observar. No entanto, vale lembrar que é a Igreja Católica, gente. Então, o que a gente vê padres como eu não vou citar o Kelmo, não, mas eu esqueci o nome dele, aquele frei estranho, que a gente vê o frei falando, por exemplo, sobre a mulher tem que ser submissa ao homem, O que a mulher vê o Gilson? homem. Isso, frei Gilson. O que a gente vê essa galera falando não saiu do nada, saiu de um escrito e que é seguido ali por um determinado pensamento. Quanto mais progressista, melhores eles são, mas ainda estamos falando da Igreja Católica. Vale lembrar isso sempre. É isso, Sofia. Pois é, o Papa, mesmo o menos pior de todos os papas, que era o Francisco, ainda estava longe de ser um grande progressista, né? Ele ficou parecendo um grande progressista, primeiro, em comparação com a própria igreja, e segundo, em comparação com a guinada à extrema-direita que a gente está vendo na política, global, né? Tá tendo essa guinada aí pro fascismo. E é por isso que, na minha humilde opinião, independente de quem seja o próximo Papa, a gente deveria estar brigando. É para que a igreja pare de ficar metendo bedelho onde ela não é chamada. Ponto. E nesse sentido, talvez até o fato da gente ficar dando tanta atenção para quem está escolhendo, para qual vai ser o próximo Papa, já seja meio que um tiro no pé, sabe? Eu sei, opinião nem um pouco popular, e que com certeza vou ter um monte de colegas meus da imprensa me criticando, mas meio que foda-se. Autocrítica é importante. Ok, ficamos por aqui, Dai.
Antes Ficamos que eu me por queime, antes que eu me queime ainda mais. aqui. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta para mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.